Como eu vou fazer para estudar para a primeira fase do exame de ordem se eu já fiz todas as questões que a FGV disponibiliza para o certame? É a pergunta que eu mais escuto dos alunos. Pois bem, sou professora Mariana Martins, de Direito Tributário, e eu vou ensinar a você uma outra forma de estudar para a OAB, ainda que com questões da FGV. Curte já esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai adorar. O assunto de hoje é imunidade tributária, assunto muito exigido tanto na primeira como na segunda fase do exame de ordem. Nesse caso aqui, a FGV ela pediu o conhecimento do artigo 150, inciso 6 da Constituição, quando fala que é vedada a instituição de impostos e apenas impostos nessa situação, direcionado a quem? Direcionado a várias situações. Lá na linha C, ela vai trazer o seguinte, que é vedada a instituição de impostos relativamente ao quê? Patrimônio, renda e serviços dos partidos políticos e suas fundações, dos sindicatos dos trabalhadores, das entidades educacionais e assistenciais sem finalidades lucrativas, desde que respeitados os requisitos previstos em lei. O que é que eu tenho aqui ainda para trazer a vocês? Eu tenho que essa imunidade aqui, relativamente às entidades assistenciais sem finalidades lucrativas, ela também vai ser extensiva às contribuições sociais. Por quê? Porque o artigo 195, parágrafo 7º, ele vai trazer que são isentas, mas esquece, não é isenta não, tá? STF já disse, nada de isenção é em verdade sim uma imunidade, porque se o benefício fiscal está na Constituição, isto é uma imunidade. Então, são imunes as contribuições sociais quem? As entidades assistenciais, sem finalidades lucrativas, ou seja, essas entidades assistenciais têm uma dupla imunidade, tanto relativamente aos impostos, como relativamente às contribuições sociais. E sobre esse assunto, o que é que eu preciso relembrar? Eu preciso relembrar que a obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. Principal é tudo que diz respeito a dinheiro e acessória, obrigação de fazer ou não fazer. Ou seja, por mais que esta entidade seja imune, se ela for imune ao pagamento de impostos ou contribuições, que é o que? Pagamento é dinheiro. Por mais que ela seja imune ao pagamento desses tributos, ou seja, por mais que ela não cumpra a obrigação tributária principal, ainda assim ela pode ser exigida ao cumprimento da obrigação tributária acessória, porque aqui no direito tributário elas têm uma relação de independência. O artigo 113 do CTN e os seus parágrafos vai trazer justamente isso, que a obrigação tributária principal é pagamento de tributo ou penalidade, multa, tá? Multa que é a obrigação tributária principal. E o que? As obrigações de fazer, escrituração dos livros, emissão de nota fiscal, isso aí é obrigação acessória. Por mais que a entidade assistencial ela esteja imune ao pagamento do tributo, ela ainda assim estará obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias. Ela não se desobriga, não. Ela ainda assim estará obrigada ao cumprimento das obrigações acessórias. E se não cumprir com as obrigações acessórias, poderá sofrer sanções, ou seja, o pagamento de uma multa, tá bom? Por isso que a obrigação acessória, ela pode o quê? Se transformar em uma exigência de uma obrigação principal. Você vai ter que cumprir a obrigação principal, mas vai ter que também pagar pelo descumprimento dessa obrigação acessória no que diz respeito à penalidade. Professora, não escriturei os livros, não emiti a nota fiscal, enfim, eu não cumpri a obrigação acessória que a lei exige. O que é que pode acontecer comigo? Vai ser cobrada a você uma multa, uma penalidade pecuniária, que se é pagamento, se é uma obrigação que exige o pagamento para ser adimplida, isso é obrigação principal, ou seja, o descumprimento de uma obrigação acessória faz surgir uma obrigação tributária principal. E ainda que você esteja livre do cumprimento da obrigação principal, não pagar o imposto, não pagar a contribuição social nessa situação, você ainda está obrigado ao cumprimento da obrigação acessória.
escrituração dos livros, enfim, o que for que a legislação tributária exigir. Outra coisa, o artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição, trará imunidade tributária para os livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E a súmula vinculante 57 já estendeu essa imunidade. Disse ainda que se o livro eletrônico ou se o seu leitor de livro digital tem ainda a imunidade tributária, ou seja, tanto o livro eletrônico como o leitor de livro eletrônico vão receber essa imunidade tributária, porque a imunidade aqui é para ter acesso à informação, seja um livro impresso, seja um livro eletrônico. E para você fazer a leitura de um livro eletrônico, é necessário de o quê? De um computador, de smartphone, mas também você pode fazer essa leitura através de um equipamento que ele é destinado para fazer a leitura de livro digital, que é o quê? O leitor de livro digital, conhecido popularmente por suas marcas, o Kindle, o Kobo, enfim. Então, tanto o livro digital como o seu leitor de livro digital receberão a imunidade tributária. Computador não, tá? Nem smartphone, porque eles têm outras funcionalidades. Tá joia? E o que é que eu vou ter aqui? Professora, o livro tem direito à imunidade? Tem. Mas essa imunidade é da editora? Não. A editora continua a pagar IPTU, imposto de renda, enfim, seus outros tributos. O que ela vai estar imune, na verdade, não é a editora, é o bem, é o objeto. O livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão. Livro eletrônico e o seu leitor de livro eletrônico também, de acordo com a súmula vinculante 57. E se a editora deixar de cumprir alguma obrigação acessória, vai ser exigida a ela uma obrigação tributária principal. Vamos dar uma olhadinha aqui como isso foi exigido? Vamos lá. O Estado Y lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para a cobrança de créditos de impostos sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços, ICMS, decorrente da produção e venda de livros eletrônicos. Adicionalmente aos créditos de ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do descumprimento, de obrigação acessória legalmente prevista. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que estava sendo exigido ICMS em razão da produção e venda de livros eletrônicos. Bom, pessoal, de acordo com a súmula vinculante 57, ainda que eletrônico o livro, ele estará imune aos impostos, inclusive ao ICMS. Então, tá errada essa cobrança aqui pelo Estado Y. Continuando. Adicionalmente aos créditos de ICMS, o Estado cobrou o quê? O pagamento de uma multa em razão do descumprimento de uma obrigação acessória legalmente prevista. Opa! Essa multa aqui, ela foi exigida pelo descumprimento de uma obrigação acessória que estava legalmente prevista. E aqui a obrigação principal e acessória tem uma relação de independência. Por mais que você não pague o ICMS, ainda assim pode ser exigido o cumprimento de uma obrigação acessória, ou seja, esquece direito civil. Lá no direito civil é o quê? A obrigação acessória segue a sorte da principal. Aqui no direito tributário tem nada a ver com isso. Temos uma relação de independência. A obrigação acessória existe, ainda que a principal não exista, ou seja, ainda que o pagamento do tributo não exista, a obrigação acessória pode sim existir. O que é que eu tenho aqui nesse enunciado? Que a cobrança do ICMS estava errada, mas a cobrança da multa estava correta. Vamos lá, para as alternativas. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos, ok. Por outro lado, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória? De jeito nenhum, está correta. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos, ok. No entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória? Perfeito, gente. Justamente essa alternativa a ser marcada. Vamos lá. É correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade somente abrange o papel destinado à impressão dos livros, jornais e periódicos? Não. Da mesma forma, é correta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória em vista de previsão em lei? Aqui está certo. É correta a cobrança do ICMS, uma vez que a imunidade tributária abrange somente o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos? Não. No entanto, é incorreta a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação acessória? Também não.
Nesse caso aqui, gente, da primeira fase do exame de ordem, ele exigiu a questão do quê? Do livro, jornal, periódico e o papel destinado à impressão. Uma prova do exame 28. Temos o exame 30, exigindo um assunto semelhante. No caso das entidades assistenciais, sem finalidades lucrativas, que eu disse a vocês que tem direito sim à imunidade tributária. Isso pode ser tranquilamente exigido na tua primeira fase do exame de ordem. Preste atenção. Vamos lá. A entidade beneficente de assistência social, já trouxe vários dados aqui, ó. Entidade beneficente de assistência social, Associação Lar das Crianças, devidamente registrada em cumprindo todos os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, já deu a deixa. Requereu à Receita Federal o reconhecimento da imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social. O fisco negou, afirmando que a imunidade das entidades de assistência social somente abarcava os impostos, nos termos do artigo 150, inciso 6, a linha C, mas não as contribuições. Mas, gente, olha lá o artigo 197, parágrafo 7º. Aliás, é 195, tá, gente? 195, parágrafo 7º da Constituição Federal. Seguindo. Além disso, o fisco notificou a entidade para que apresentasse a escrituração de suas receitas e despesas, o que a entidade se recusou a fazer, alegando que não estava obrigada a manter essa escrituração em razão da imunidade tributária. Gente, a obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória, como eu trouxe a vocês. Olha para cá. A obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. A obrigação principal é tudo o que importa em pagamento, ou seja, tributo ou penalidade pecuniária, a famosa multa. E obrigação acessória são obrigações de fazer ou não fazer. Se você descumpre essa obrigação acessória, pode ser exigida uma obrigação principal, que é justamente a multa. Dê uma olhadinha no artigo 113 e os parágrafos, tá certo? Do Código Tributário Nacional, que ele é bem elucidativo no que diz respeito a esse questionamento. O que é que ele exigiu aqui nas alternativas? Olha aqui. As entidades beneficentes de assistência social que cumprem todos os requisitos legais para o gozo da imunidade também fazem jus ao conhecimento da imunidade tributária quanto às contribuições para a Seguridade Social ou apenas quanto aos impostos. Bom, como eu disse a vocês, tem direito à imunidade tanto para as contribuições como para os impostos. Não vou adentrar aqui em explicações maiores, tendo em vista que a gente está analisando como isso pode ser exigido numa primeira fase. Então, ele poderia trazer esse enunciado e falar, tem direito à imunidade, mas tem que pagar a penalidade. Tem direito à imunidade, mas não precisa cumprir a obrigação acessória. Ele poderia exigir dessa forma, na sua primeira fase do exame de ordem. Continuando aqui na alternativa B. Vamos lá. Está correta tal entidade beneficente de assistência social em se negar a apresentar a escrituração de suas receitas e despesas? Não. Por quê? Porque por mais que ela não precise cumprir a obrigação principal, que é o pagamento do tributo, do imposto, da contribuição, ela ainda assim precisa cumprir os requisitos previstos em lei, que o artigo 150, inciso 6, a linha C, assim como o artigo 195, parágrafo 7º, exigem. Eles falam, olha, precisa respeitar requisitos previstos em lei. E quem é que fala isso? É o artigo 14 do próprio Código Tributário Nacional. O artigo 14 do CTN, ele vai trazer quais são os requisitos que devem ser preenchidos. E a escrituração desses livros é um desses requisitos. Tá joia, gente? Mais uma questão de como esse assunto pode ser exigido na tua primeira fase do exame de ordem. Beleza? Joinha? Continua estudando não apenas direito tributário, mas também as outras disciplinas por esta forma de
acompanhamento das questões da prova do exame de ordem. Vou ficar por aqui. Beijo no coração, curte esse vídeo e manda para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal!